Olá, gente, tudo bem? Hoje, então, a gente vai avançar a nossa segunda aula, passando ainda por alguns conceitos iniciais. Só relembrando a aula passada, nós falamos sobre alguns conceitos iniciais de Estado, o que seria o papel do Estado, o que é o Estado, para que a gente pudesse, enfim, começar a desenvolver essa discussão do que é o público, do que é o privado. Então, deixei alguns fóruns, um fórum de discussão para que a gente possa debater e também, vocês avaliarem esse conteúdo. Então, só para a gente poder avançar aqui, tá? Hoje a gente vai falar sobre direito público e o privado, beleza? Só que para que a gente entenda esse público privado e os estudantes aqui que estão ouvindo o direito, que me perdoem, mas a gente precisa ainda passar por essa parte introdutória, perguntando o que é o direito, o que seria o direito. E avançando nos ramos do direito, existe uma classificação acadêmica, direito público, direito privado, que é o nosso foco de hoje. E aí a gente avança na origem e conceito do direito administrativo e entramos, pelo menos aqui ainda no final da aula, mas no início, de princípios, os supraprincípios, a base, os pilares do direito administrativo, certo? Então vamos iniciar, o público privado na gestão pública, mais uma aula aqui sobre direito público e direito privado agora. Iniciamos, gente, perguntando o que é o direito. Para que a gente possa embasar a nossa discussão, vou deixar aqui um vídeo do filme Náufrago, só uma cenazinha curta, tá? Para que a gente possa ilustrar, a gente possa refletir um pouco mais sobre essa necessidade, ou mesmo explicar sobre o que é o direito. Fogueira bonita, não é, Wilson? Então, Wilson, 4 anos depois. como é que é? Bom, a gente pode conseguir. Será que isso já passou pela sua cabeça? De qualquer forma, eu prefiro me arriscar lá fora, no mar, do que ficar aqui e morrer nessa droga dessa ilha, passando o resto da minha vida falando com uma porcaria de uma bola de vôlei! Marapouca, droga. Wilson! Wilson! Então, gente, só uma cena curtazinha aqui, tá? Para que a gente possa pensar um pouco nessa cena, O protagonista, ele tá vivendo aqui numa ilha deserta e usa essa bola, chamada de Wilson, bola de vôlei, para poder, é a única interação que ele tem. E aí surge uma pergunta: será que existe direito nesse contexto desse filme? A gente pensar, será que existe direito aí o náufrago, no filme do Náufrago, onde só tem uma pessoa nessa ilha? E aí a gente vai trazer o que a doutrina, nos traz de mais relevante aqui dentro do direito. Eu trago aqui uma frase do Miguel Reale, que é um doutrinador, que é um jurista que trata sobre isso. Ele fala que o direito é, por conseguinte, um fato ou fenômeno social, não existe senão na sociedade, não pode ser concebido fora dela. O que significa, gente? Que o direito só existe quando há uma sociedade. Não há como existir direito, que é essa construção aqui, esse conjunto de normas, de princípios que regem uma conduta social, que rege as condutas sociais, não existe se não tiver sociedade. Então, eu preciso necessariamente que exista uma sociedade para que exista um direito, para que exista um conjunto de normas. Só há direito se houver uma sociedade. Então, no filme do Náufrago, traz essa reflexão. Será que ele pode fazer o que ele quiser ali? Será que existe algum dilema que ele não possa fazer? E quem assistiu o filme, até fica de recomendação, o filme traz diversos dilemas éticos, morais, e será que isso já pode ser considerado direito? Existe uma corrente, na verdade, dentro do direito existem várias teorias, mas existe uma teoria chamada do direito natural, jus naturalista, que o direito, ele existe desde de sempre, desde a origem do ser humano. Por exemplo, o direito à vida é um direito natural, inerente ao ser humano. Já existe uma outra teoria chamada teoria do positivismo, o direito positivista,
que é aquele direito imposto, aquele direito codificado, aquele direito que é oficializado. Esse direito, ele sim é uma construção do homem, né? Não é um direito que nasce com o homem, mas é um direito que foi construído pelo homem. Então, há essas teorias, né, que vão discutir isso, quem vai estudar direito vai aprofundar um pouco mais isso, né? Mas o que a gente precisa saber é que o direito só existe se houver uma sociedade, beleza? Aqui uma frase do Paulo Nader também, que é outro jurista, que fala: o maior desafio não é como viver, e sim o da convivência. Então a convivência é o que vai gerar aqui fatos, né, fenômenos que vão necessitar de um direito para que haja essa tutela. Somente diante da convivência dos particulares, do público aqui também, né, do nosso contexto, é que vai existir, né, criar uma necessidade de um direito para que ele regulamente essas situações. Tranquilo? Então o direito fica aqui como um conjunto de normas e princípios que regem a conduta do ser humano. Tranquilo? Não existe senão a sociedade. Vamos avançar então para os ramos do direito. O que seria então o direito público e o privado? Antes aqui eu vou ter uma fotinha da lei do Talião, né? Essa que representa a lei do Talião aqui. Desde o início, né, da humanidade, existia aquela ideia, né, as leis foram evoluindo, né, gente, ao longo do tempo. Então, olho por olho, dente por dente, né, até que hoje a gente tem um direito mais evoluído, uma coisa bem mais voltada, de fato, para o ser humano, né, uma coisa bem mais não brutal como era aqui a nossa lei do Talião. Então, se você perdesse o olho, a outra pessoa também, que cometeu isso, deveria perder o olho, né, ficaria equiparado. Muita gente vai até dizer: mas deveria ser assim, né? Roubou, perde a mão, né? Então, cortou o braço de uma pessoa, perde o braço também. Então, é um direito que naquela época, e hoje se vê isso como algo mais primitivo, é algo que ele precisa evoluir, ele evolui de acordo com que a sociedade também evoluiu. Então, a sociedade evoluiu, a gente também tem um direito que evoluiu seguindo as necessidades, já que ele é fruto dessa sociedade. Só para encerrar, então, nessa parte. Então, vamos lá para os ramos do direito, gente. Nós vamos ter aqui, então, iniciando, né, o nosso ramo, o direito privado. O que seria direito privado e o que seria direito público? Vou botar logo aqui o público também na nossa tela para a gente pensar um pouco. Gente, o direito privado, aqui, prevalece a autonomia da vontade, que não existe aqui uma presença a princípio do Estado, né? Você e o outro particular são autônomos. São os interesses das partes que valem aqui. Vou dar aqui exemplos que o direito privado vai existir. Por exemplo, quando você compra um carro, quando você compra um chocolate na Americanas, isso é uma relação comercial, uma relação privada. Então, existem normas de direito privado que vão, né, atender os interesses das partes, a autonomia das partes. Aqui a gente fala que existe uma relação horizontal, né? Horizontal, então, as partes são equivalentes, as partes têm os mesmos direitos e deveres aqui. Vamos imaginar, ou pelo menos a ideia de comutatividade, obrigações recíprocas aqui. Vamos imaginar aqui, por exemplo, um casamento ou mesmo um divórcio. Então, você casa com quem você quer a princípio, né? Não tem essa imposição que você tem que casar com alguém. Então, existe uma autonomia das vontades. Então, o direito civil, por exemplo, vai reger essas relações cíveis, o direito de família. Então, tudo isso faz parte do direito privado. Já o direito público, aqui, as relações, elas possuem uma verticalidade. A gente tem aqui a presença estatal. Então, se existe o Estado, existe uma superioridade. Existe uma relação vertical, de cima para baixo, certo? De cima para baixo. No privado eu tenho relações horizontais, aqui eu terei uma relação vertical. A ideia, gente, do atender não o interesse das partes, mas atender o interesse público. Então, se eu preciso atender o interesse público, ele se sobrepõe ao interesse dos particulares. Então, a gente até conversou isso um pouco sobre na aula passada, né, o que seria interesse público, e a gente falou, é a soma de diversos interesses particulares tutelados pelo Estado, né? Então surge aqui a ideia do interesse público. A gente vai ver que a ideia é um pouco mais complexa até que essa, mas o direito público, ele vai tratar, né? Ele vai trazer essas relações, né, por exemplo, aqui, exemplos de direito público.
o poder público, quando precisa contratar, construir uma escola pública. O que ele faz? Ele faz igual um particular, chama o pedreiro e constrói? Não, né, gente? Ele precisa passar por um procedimento chamado de licitação. Então ele vai fazer um procedimento, que é uma norma que foi imposta para o gestor público ter que cumpri-la, tá? Ele precisa passar por uma licitação. O agente de trânsito, quando vê um carro estacionado indevidamente, o que ele faz? Ele vai multar. Então é uma relação de superioridade, entende? Aqui o Estado, ele vai, né, ele vai tutelar o interesse público, né, ele vai tomar de conta do interesse público em prol, claro, de toda a coletividade. Então aqui ele vai multar o particular em prol de toda a coletividade. Ali eu preciso que, se ali é proibido estacionar, é para ter um bom fluxo de trânsito. Então, se o cara estaciona ali, ele vai estar interferindo em toda a coletividade. Então o Estado, quando a gente vê que existe um direito público, é porque há, então, uma presença do Estado, e essa situação ela é desproporcional. Ela é uma situação de superioridade do público sobre o particular. Outro exemplo de direito público aqui, né, os crimes, gente. Quando você comete um crime, o Estado vai buscar você, a polícia vai buscar você para lhe processar, e você vai responder por esse crime na justiça. Então é um exemplo também de direito público. O nosso grande estudo aqui vai ser o direito administrativo, porque ele sim vai tutelar esses direitos, então, do poder público, né? A gente vai já avançar sobre ele. Então, só para ficar claro aqui, né, para a gente poder avançar. Direito privado, igualdade, aqui um quadrozinho só para simplificar. Igualdade, né, horizontalidade, prevalece o interesse das partes e a autonomia da vontade. Aqui não tem, a princípio, Estado nenhum, né? Vocês, particulares, nós particulares, é que vamos, então, nos auto-relacionar aqui, e esse direito vai nos suprir, esse direito privado. Direito público, aqui há uma desigualdade, uma situação de verticalidade, a presença do Estado, o interesse público sobre o particular. Entendido? Ah, professor, mas eu não estou entendendo, porque algumas normas de direito privado possuem noções e normas de direito público. E também há normas de direito público que há conceitos de direito privado. De fato, gente, essa divisão que a gente traz de público e privado é uma divisão acadêmica, porque o direito, no geral, ele é um só. Não existe, em regra, divisão do direito, mas, de forma acadêmica, a gente divide isso para ficar melhor relacionado. Então, entenda a seguinte situação. No divórcio, existem normas, por exemplo, que vão proteger o menor, a criança ou adolescente. Então, se existem normas que eu preciso proteger alguém, o Estado está se metendo, vamos dizer assim, nessa história, então há normas de direito público, mesmo dentro, né, do direito privado. Da mesma forma, dentro do direito público, vão haver normas de direito privado. Dentro desses contratos administrativos que a gente falou, por exemplo, né, eu preciso fazer uma licitação para construir uma escola. Eu vou fazer um contrato com uma empresa X. Há ali também uma noção de direito privado, porque os contratos, a princípio, surgiram no lado dos privados, do direito privado, tá? Então, assim, o que eu posso concluir com isso? Existe o direito privado e o público, mas em algum momento vai existir também norma de direito público, mesmo que não predominantemente no direito privado, e da mesma forma, as normas de direito público vão ter lá, em alguns momentos, normas de direito privado, mas não de forma predominante. Então, a gente classifica isso, na verdade, né, direito público e privado, para ter essa ideia mais acadêmica de divisão, mas, em regra, é um direito só, tá? Um direito só, mas a gente consegue dividir de forma acadêmica para poder simplificar o estudo da gente. Tranquilo? Espero que não tenha ficado complicada essa explicação, né? Já que a aula é para facilitar esses conceitos para vocês. Então, dentro dessa ideia do direito público, nós vamos estudar, né, e a administração pública e, mais especificamente aqui, o direito administrativo dentro da ideia do direito público, certo? Onde surgiu, qual foi a origem desse direito administrativo? Nós estudamos, gente, já avançando aqui, né, que nós temos uma ideia de um Estado moderno hoje em dia. Por muito tempo, né, existiam os monarcas absolutistas, por exemplo, onde eles não erravam. A ideia de um direito administrativo, ele surge lá no século XVIII, né, final do século XVIII, já pensando que nas ideias também, já baseados nas ideias da Revolução Francesa, mas ele surge
pensa no seguinte: será que o Estado ele pode errar? Será que eles começam a se questionar, será que o Estado erra? Então as normas de direito civil, eles não vão ser suficientes para tutelar o Estado. Eu preciso criar novas regras para que o Estado também se submeta a isso. Isso ficou pensado, né, a uma origem mais específica que a doutrina traz, que é o caso Blanco. A menina Agnes Blanco, lá na França, ela foi atropelada, eu vi andando no pé do trilho, né, passou pelo trilho do trem, e um vagão atropelou e cortou as 2 pernas da menina Agnes Blanco. A pergunta o Estado responde de alguma forma aqui? Se a gente pensar uns anos antes, o monarca, ele é o rei, né? Desculpa, o monarca, ele é o representante do Deus na Terra. Então, se ele é o próprio enviado de Deus, ele não erra. Eu nem poderia pensar, questionar que o Estado pudesse responder. Mas, diante dessa evolução do Estado, começou a se pensar, acredito que o Estado precisa se responsabilizar por esse tipo de situação, né? A criança perdeu 2 pernas, quem é que vai cuidar dessa criança? Como é que vai ficar essa família? Como é que eu posso, então, responsabilizar esse Estado? Nesse caso aqui, né? Ela foi atropelada pela a Companhia Nacional do Fumo, lá da França, então, que era uma empresa então, estatal, uma empresa cumprindo ordens do Estado. Então, será que há uma responsabilidade? E aí surge o nosso grande direito administrativo. Qual seria, então, gente, o conceito do direito administrativo? Basicamente, ele é um conjunto de normas e regras, já que todo direito é esse, né? Um conjunto de normas e regras que vai, gente, tutelar o interesse público, mas para reger as relações entre as pessoas e o Estado, entre o Estado e a coletividade, e também de forma interna do Estado. O direito administrativo ele vai tutelar as atividades administrativas, que ficou condicionado aqui, né, a princípio de forma típica no Poder Executivo, então ele vai tutelar essas atividades administrativas visando uma única coisa, que é o interesse público. Eu trouxe aqui um conceito do José dos Santos Carvalho Filho, só para tentar padronizar um pouco a gente, e no material de vocês vai ter também alguns outros conceitos, mas aqui eu trouxe o conjunto de normas e princípios, conjunto de normas e princípios, ou princípios e normas, que visando sempre o interesse público, regem as relações jurídicas entre as pessoas e órgãos do Estado, e entre estes, os órgãos do Estado e a coletividade. Então, quando a gente pensa de forma interna dentro da administração pública, há o direito administrativo. Quando há uma tutela do Estado com um particular, há o direito administrativo, certo? Então, bem tranquilo nesse conceito, a gente construiu esse conceito ao longo da nossa aula aqui, né? Entendendo o que é o direito, que é um conjunto de normas e princípios que regem a conduta social, e quando envolve o Estado, quando envolve a administração pública, esse então é o conceito do nosso direito administrativo. E para que a gente entenda, gente, essa questão, essa ideia, essa matéria um pouco mais ampla, a gente precisa estudar aqui 2 supraprincípios que vão fazer com que a gente entenda muito melhor tanto o direito administrativo como a administração pública no geral. Por quê? Porque esses 2 supraprincípios, eu trouxe aqui a imagem do Yin e Yang, eles são a base de todos os outros. Na nossa próxima aula, nós vamos estudar os princípios expressos e implícitos. Mas eu não poderia deixar, e vai ser talvez uma aula dividida em 2 na próxima, porque é muito conteúdo, mas eu preciso, ainda nessa aula, falar desses 2 supraprincípios. O nosso Yin e Yang, a nossa base aqui para entender a administração pública. Que é o quê? Anotem aí, a supremacia do interesse público de um lado e a indisponibilidade do interesse público de outra. Então eu tenho aqui o Yin e o Yang, os nossos 2 pilares, os nossos 2 supra-princípios, supremacia do interesse público e indisponibilidade. Vamos então avançar. O que seria o princípio da supremacia do interesse público? Gente, como o próprio nome fala, e como a gente já vem entendendo essa ideia do direito público, há uma superioridade. Eu vou atender o interesse público em prol do interesse privado. Se eu tiver um embate entre público e privado, nessa ideia da supremacia vai prevalecer o que, gente? O interesse da coletividade, o interesse público. Então, há uma supremacia. A gente entende isso, gente, como uma prerrogativa, como um direito aqui da administração pública. Então, a gente vai entender várias situações onde é aplicado essa ideia, né, desse supraprincípio que é a supremacia do interesse público. Olha só, aqui são alguns exemplos que vocês vão utilizar provavelmente na prática
ou vamos ver por aí. Quem conhece o nosso município do Icó, né, grande município do Icó, ele tem uma característica muito importante, que são grande parte dos seus imóveis, são tombados. O que é isso? O que é tombamento? Talvez não seja aqui nessa disciplina que vocês vão estudar essa parte, mas o tombamento é uma forma de intervenção do Estado na propriedade, onde o particular não pode alterar algumas características do imóvel, vai depender do tombamento. Não pode alterar o imóvel, não pode alterar a frente do imóvel, o chão, enfim. O tombamento, ele é uma intervenção do Estado na propriedade. Nesse caso, o que é que prevalece? É o interesse público, a supremacia do interesse público sobre o particular. Os donos, eu sou dono daquela casa, de uma casa X, mas eu não posso mexer porque aquele bem ele é tombado. Então, isso é um exemplo aqui da supremacia do interesse público. Aqui eu trouxe alguns exemplos que eu até pegar o pincel, é a nossa aqui, ó. Opa, só pegar aqui um pincel, tinha. Desapropriação. O que seria desapropriação? O município X, né, o gestor do município X pensa o seguinte: eu quero construir uma escola, quero construir uma avenida para urbanizar uma certa área da minha cidade. Da minha cidade, modo de falar, né? Claro que não é minha. Eu quero, então, construir uma escola, um posto de saúde, só que eu não tenho um imóvel do município naquela região, então eu acho que aquela casa pode abrigar bem aquele imóvel. O que eu vou fazer, gente? Uma desapropriação. Ah, mas aquele bem está na minha família há 116 anos. É um bem que vem de geração em geração. O município, ele justifica que precisa, né, daquele espaço, visando o interesse público, ele vai adquirir aquele imóvel. Muita gente não entende, acha que quando o gestor público faz uma desapropriação, é como se ele ficasse com o imóvel. Não, gente. O imóvel ele vai ser utilizado para uma finalidade pública, ele vai ser construído um imóvel, enfim, uma escola, um posto de saúde. Houve aqui, por exemplo, no município de Iguatu, algumas desapropriações visando a construção de casas populares, então foi entregue casas populares para a população. Então, a depender do plano, do projeto desse governo, né? Então, eu vou utilizar a desapropriação para isso, né? Essa é a ideia da desapropriação, não é para o gestor público, não vai ficar com aquela área, né? Não pense dessa forma. Outros exemplos aqui de supremacia, né? Rescindir unilateralmente contratos, a gente vai ver, não sei se vai dar tempo de ver aqui, né? Mas vocês vão ver com certeza em algum módulo sobre contratos e licitações públicas. Aqui, praras processuais em dobro para contestar e responder recursos. Quando você já imaginaram, quando você litiga, né? Quando você está aqui discutindo alguma coisa com o município X, ou com o Estado, ou com a União, tudo é dobrado para eles. Para contestar é dobro, para recorrer é dobrado. Então eles têm um prazo maior. Só quem trabalha na administração pública, a gente sabe. E eu, por exemplo, eu já falei para vocês, né, eu sou procurador do município de Mombaça. Então, chega uma demanda sobre medicamentos. Para a gente fazer uma contestação, temos lá, normalmente, uma pessoa teria 15 dias para contestar, o município vai ter 30 dias para contestar, já que é uma demanda contra o ente público. Então a gente manda um ofício lá da Procuradoria para a Secretaria de Saúde para informar se de fato não há aquele medicamento. A gente sabe que demora, nem sempre o pessoal está disposto a mandar essa informação em dias. Então a gente tem uma burocracia interna, então a gente precisa desse prazo dobrado. Não é simplesmente por isso, né? Mas é um dos fatores que trazem os municípios, estados e União terem esse prazo dobrado para atender, né? Tem toda uma coletividade para atender. E dentro dessa coletividade, né, empenhabilidade dos bens. Que é isso? Quando eu ganho do município, entrei com ação judicial, ganhei 50 mil do município aqui de Quixeramobim. Nossa, que maravilha, vou receber. Vou bloquear aqui o dinheiro da conta do município. É assim? Claro que não, gente. Os bens do município são impenhoráveis. A gente vai entrar no que a gente chama de uma fila, né, de precatório, sistema de pagamentos de precatórios, e vai respeitar uma ordem de pagamento para aí sim eu receber. Nunca, né, eu vou poder bloquear esse dinheiro, né, que é fruto para cuidar da educação, saúde. Imagina, um bloqueio de 50 mil nas contas do município de Quixeramobim, e aí os funcionários, os servidores públicos, né, ficam sem receber, o mesmo fornecedor fica sem receber, ou mesmo falta aí um recurso para alguma coisa. O caos que seria se, diante de tantas ações judiciais que existem, houvesse esses bloqueios.
A gente pode até aprofundar um pouco mais nesse assunto, né? Porque é possível um bloqueio de valores pequenos, né? A gente conhece a RPV, uma requisição de pequeno valor, que é possível diante disso alguns bloqueios, mas em regra nós temos um sistema de precatório. A gente vai ter que responder, ficar nessa fila e ficar esperando um bom tempo para receber esse dinheiro. O que é isso, gente? Supremacia do interesse público, né? Nosso interesse público ele prevalece sobre o interesse privado. Então, outras características aqui, ó. Poder de executar diretamente seus atos. Eu não preciso esperar uma decisão judicial. Imagina a situação. Tem um guarda do Demutran aqui passando na rua, no centro da cidade, e tem um carro no meio da via. Eu vou ter que entrar com ação judicial, esperar o juiz decidir para tirar aquele carro, ou eu, a administração pública, posso retirar aquele veículo imediatamente. Posso diretamente executar isso. Então, a gente chama isso de um atributo chamado auto-executoriedade. Eu vou lá e faço acontecer. Eu não vou esperar, não preciso esperar uma decisão judicial para isso, não. Supremacia do interesse público. Também temos aqui, ó, algumas cláusulas exorbitantes. Quem entende um pouquinho de direito do consumidor, né, sobre essas relações de consumo, sabe que é vedado existir cláusulas abusivas, né, os juros abusivos, por exemplo, mas quando a gente fala de município, de estado, aqui, essas cláusulas exorbitantes, elas irão existir, porque eu preciso atender o interesse público. Entendido, então? Então, supremacia do interesse público, eu acredito que tenha ficado bem claro para vocês, trouxe diversos exemplos aqui. E temos também o nosso yin-yang, né? Yin-yang aqui é a nossa prerrogativa, o nosso direito, mas também temos algumas restrições. Gente, apesar do gestor público assumir esse papel da supremacia, os bens públicos não são desse gestor. O gestor não pode sair dispondo desses bens públicos, por exemplo, tá? Então, esse interesse público, ele é indisponível. Eu não posso estar aqui me desfazendo dos bens públicos, por exemplo. Tem um exemplo aqui, ó, que aconteceu em Barbalha. MP impede que prefeito Zé Leite doe terreno para casa de shows. O que aconteceu aqui no município de Barbalha? O município de Barbalha estava doando um terreno para a empresa do Yuri do Paredão aqui, visando o quê, gente? Visando a construção de uma casa de shows. Aí fundamentou na criação de empregos, no fomento do turismo, mas ficou estranho nessa essa doação aqui, né? Será que precisa mesmo que o município doe um terreno para a construção de uma casa de shows para o Yuri do Paredão? Então, eu não posso, aqui ficou meio que, né, eu não posso afirmar que houve aqui algum favorecimento, mas o MP entendeu que há indícios de um possível favorecimento. Então, o que é isso, gente? Os bens são indisponíveis. Apesar de eu ser o tutor desses bens, eu não posso sair distribuindo para quem eu bem entenda, certo? Então, os nossos dois supraprincípios, supremacia do interesse público e indisponibilidade. E aqui a gente encerra por hoje essa nossa aula, tá? Na próxima aula a gente avança nos princípios e nos demais assuntos. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa me procurem, né? Já deixei nas redes sociais, deixei o material complementar. Também vou deixar algumas questões para que vocês possam aí aprofundar o assunto. Forte abraço e até mais.